Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Bom, começando oficialmente a live de hoje, estamos dentro da verdade. A verdade talvez seja a palavra mais vilipendiada, mais desprezada, mais negligenciada, mais desprestigiada dos dias de hoje. Todos vocês, de certo modo, sabem do que eu estou falando, porque comungam da mesma cultura na qual eu me encontro. E para abrir esta live de hoje, eu vou recorrer aqui a uma reflexão pascaliana, uma reflexão de Pascal, grande filósofo do século XVI, XVII, não me lembro agora precisamente o ano de Pascal, acho que o 16, mas enfim, Pascal, numa de suas preocupações, desabafa, afirmando que hoje, olha só, hoje, ele está falando lá na altura do século XVI, XVII, ele fala, hoje a verdade está tão ofuscada e a mentira tão assentada em nosso tempo, que a menos que se ame a verdade, já não é mais, já não seremos mais capazes de reconhecê-la. É isso que ele diz. A verdade está tão ofuscada e a mentira tão assentada em nosso tempo, que a menos que se ame a verdade, já não mais a reconheceremos em nossa vida. É isso que o Pascal está comunicando. E olha que ele é um homem do início da modernidade. É um filósofo do alvorecer da modernidade. Ele está antevendo o que se transformaria num paradigma, porque hoje vivemos o paradigma do desprestígio da verdade, sobretudo entre os intelectuais de plantão. Quanto mais se estuda hoje em dia, quanto mais se estuda humanidades, mais a verdade é colocada como algo desprezível, ou simplesmente mais ela, verdade, é esvaziada em proveito de um relativismo cego, de um ceticismo burro e de um ateísmo entorpecedor. Porque hoje vivemos neste paradigma. Então eu estou dizendo para vocês já de antemão que a maioria das pessoas não se apercebe de que a vida humana é muito mais profunda, de que a vida humana é muito mais elevada, muito mais alta do que as suas formações educacionais, culturais e profissionais lhe levaram a crer. Eu dei uma pausa aqui porque eu ouvi um barulho. Foi o celular tocando? Foi um alarme. Ah, foi um alarme. Então, o que eu chamo a atenção de vocês, em primeiro lugar, é para o fato de que a vida humana é muito mais profunda do que nós pensamos hoje em dia. É muito mais abrangente, é muito mais larga do que conseguimos enxergar pela nossa ótica reducionista. Como eu já disse
nas últimas 2 lives, quando tratei do tema da realidade. Hoje, as pessoas não querem saber da verdade. Elas, inclusive, afirmam que não existem verdades absolutas, não existem verdades objetivas, mas tão somente pontos de vista, tão somente olhares, tão somente perspectivas, tão somente lugares de fala. Mas, de um modo tal, isso hoje está sendo elevado a um modo tal que há quem reivindique o estatuto identitário de cachorro, de gato, de morcego, de alien. Vocês devem estar pensando, o professor está viajando na maionese, está brincando. Não, não estou brincando. Estou falando seríssimo com vocês. Qualquer investigação básica aí no Google, e vocês encontrarão hoje a tal identidade humana sendo questionada como verdade elementar de todo ser humano, em proveito de uma subjetividade identitária conducente ao estatuto de cachorro, de morcego, de sabe lá o que mais a fantasia humana permitir. É só pesquisar e vocês encontrarão pessoas, inclusive, juridicamente reivindicando o reconhecimento de que não são seres humanos, mas cachorros. Parece piada. Não é piada. Eu não estou brincando. Talvez alguns de vocês conheçam mais do que eu estou falando do que eu. Porque isso, para mim, pelo menos até pouco tempo atrás, era uma surpresa. Me surpreendeu ao saber disso. Inclusive, existe hoje até um direito sendo constituído para dar legitimidade a esses pleitos, a essas reivindicações de ordem ontológica, o tal direito personalíssimo. Quem é aí advogado, quem é aí da área do direito, talvez conheça do que eu estou falando. Ou seja, se isso está em pauta nos nossos dias, é porque não somente a ideia da verdade está em xeque, como também a noção de que todo ser humano é um ser humano. Ou seja, a tal identidade, em sentido aristotélico, foi posta absolutamente em xeque pela subjetividade de um ou de outro indivíduo que, desidentificado com a sua condição, se vê como partícipe de uma outra experiência ontológica. Isso, ao meu ver, é muito doido. E, como tal, como doideira, só pode ser coisa de nosso tempo. Porque se tem um tempo em que os doidos dirigem a cultura, esse tempo chama-se hoje. Ou como os sociólogos da contemporaneidade costumam chamar, o tempo da pós-modernidade, ou da modernidade líquida, ou da modernidade continuada, ou da modernidade acelerada, ou da hipermodernidade, ou da supermodernidade. E aí, meu amigo, de Zygmunt Bauman a Gilles Lipovetsky, você tem aí uma variedade de denominações que traduzem essa porra louquice que se transformou o nosso tempo. Está valendo tudo. E só está valendo tudo por causa do que eu estou trazendo à tona nesta live. O que, professor? A ideia de verdade foi posta abaixo em proveito de subjetivismos de todas as naturezas, de todas as ordens e de tudo mais, como eu disse, que a fantasia humana permitir conceber.
Então, se já não bastasse o fato inequívoco de que muitíssimos estudantes de filosofia saiam de suas respectivas universidades a gritar, a reverberar que não existe a verdade, claro, porque hipnotizados pela filosofia de Nietzsche e de Deleuze, que é assim. Eu participei desse processo, não o da gritaria de que a verdade não existe, mas do processo de formação acadêmico em filosofia, ou seja, o que eu mais vi foi gente saindo da academia a gritar, a reverberar, a espernear histericamente que a verdade não existe. Ou seja, se já não bastasse isso, se já não bastasse essa gritaria de que a verdade depende do olhar de cada um, porque os estudantes de filosofia o fazem, sobretudo porque sentem uma febril necessidade de evidência intelectual, porque muitos sequer investigaram o que estão dizendo, porque a verdade é esta. Então, se já não bastasse tudo isso, hoje, a nível cultural, a nível social e político, encontramos pleitos, reivindicações do tipo: me reconheça como cachorro, me reconheça como qualquer coisa que a minha cabeça imaginar ser possível viver. E quando eu digo me reconheça, eu estou no âmbito de uma requisição jurídica. Então, observem a gravidade do assunto. Porque a gente não olha com muita preocupação esses tais relativismos que atravessam a nossa cultura. Porque fica sempre a coisa no âmbito daquelas discussões com amigos, com colegas, com professores, com familiares, sobre se a verdade existe ou se não existe. A gente fica sempre na superfície da situação. Por isso, isso não nos preocupa tanto. Só que tem um detalhe, meu amigo, perigosíssimo. E eu traduzo esse detalhe perigoso numa expressão: onde passa um boi, passa uma boiada. Onde passa um boi, passa uma boiada. Uma vez aberta a cancela do Vale Tudo, uma vez aberta a cancela do tá liberado, sai de baixo, meu amigo, porque vai passar tudo, como já está passando. Como já está passando. Ou seja, uma vez questionada a ideia de que a verdade comunica alguma coisa de substancial da realidade, tudo mais transforma-se em... Tudo mais se transforma em inconsistências. Tudo mais deixa de ser o que é para se transformar no que as pessoas acham que é. E a sua vida, cedo ou tarde, será tocada pela repercussão desse fenômeno. Espero que vocês estejam entendendo do que eu estou falando. Cedo ou tarde, isso violará os seus valores, a sua integridade psicológica e, quiçá, a sua integridade física. Então, olha o perigo da questão que até então não nos preocupava tanto. Professor, o senhor está sendo moralista? O senhor está sendo conservador? Não. Aliás, gosto das duas expressões, mas entendidas de uma perspectiva filosófica. Mas não é disso que eu estou tratando. Melhor, eu não estou me posicionando assim em função disso, mas em função de uma consideração filosófica que me parece muito sensata, porque oriunda da unanimidade
percepcional das várias tradições filosóficas de todos os tempos. Eu estou me baseando numa consideração recorrente em todas as tradições, do Oriente e do Ocidente. Que consideração é essa, professor? Nec plus ultra veritas, em latim, para ficar bonito. Não há nada superior à verdade. Não há nada superior à verdade. É o que dizem as filosofias do Oriente multimilenarmente, é o que dizem as filosofias do Ocidente multimilenarmente, pelo menos aí até Pascal, Spinoza e alguns outros que os sucederam. Não existe nada superior à verdade. É claro que a verdade aí em questão não é aquela coisa que aparece nas suas discussões corriqueiras sobre verdade. É claro que eu não estou falando dessa coisa inconsistente que por nós é tratada em nossas conversas sem orientação nem finalidade filosófica. Estou me referindo à verdade como uma estrutura de vida ou como a estrutura da própria realidade. Eu quero dizer para vocês, e é o que os antigos estão dizendo, quando dizem não há nada superior à verdade, o que eu quero dizer para vocês é que não temos a verdade, ou não a temos. Estamos dentro de uma verdade. Como eu costumo dizer 1000 vezes, estamos dentro de uma verdade. Então observe que é vã a discussão de se existe verdade ou não, porque estamos dentro da própria verdade. Estamos dentro de uma verdade absoluta, chamada vida. E não adianta você tentar derrubar isso com o seu subjetivismo, porque, além de você, para confrontar esta ideia, terá primeiro de estar dentro da própria vida, porque você, claro, não se colocou aí onde está, você está pelo querer ou pela vontade de alguma coisa que lhe é superior. Então você está aí porque alguma coisa ele colocou aí, no caso a vida, mas também porque para você pôr abaixo esta consideração que eu estou fazendo, meu amigo, você tem que ser muito grande, porque você estará contrariando, como eu disse agora, a unanimidade dos milênios em termos filosóficos. Você vai ter que pôr abaixo muito do que as antigas tradições disseram a respeito disso. É interessante que a gente, quando fala que a verdade não existe ou que só existe o meu ponto de vista e o seu ponto de vista, a gente não nota que estamos pondo em xeque, por exemplo, todo o esforço de Sócrates, Platão e Aristóteles em fundar a própria filosofia. Porque a filosofia nasce pelo esforço desses três grandes filósofos, em tentar estabilizar um pouco da realidade fenomênica do mundo. Como assim, professor? Me explica melhor o que é isso. Sócrates, Platão e Aristóteles, ao fundarem a filosofia, o que estavam fazendo foi tentando estabilizar, tentando extrair desse mundo mutante, mutável, cambiante, extremamente transitório, efêmero,
diria até oco, porque a materialidade, a física quântica diz, a materialidade é pura oquidão, é puro vazio. Então observe que os caras estavam tentando fazer é encontrar alguma coisa de real dentro do mundo, do fluxo ou da ilusão. Se você parar para observar a sua experiência, ela é atravessada pela inconstância das coisas, pela corrupção das coisas. Está o tempo todo mudando. O mundo muda o tempo todo, a cada milésimo de segundo. Você percebe que a realidade já não é mais a mesma. O cenário muda o tempo todo. Tudo aqui é inconstância. Tudo aqui é efemeridade. E os filósofos estavam tentando encontrar, dentro desse mundo de pura instabilidade, alguma coisa que servisse de apoio a uma coisa que não é, em essência, instável. O quê? A consciência. A consciência humana é pura estabilidade. É por isso que você, mesmo mudando o tempo todo, reconhece-se como si mesmo. Essa coisa está dentro de um mundo extremamente labiríntico, caleidoscópico. A vida no tempo e espaço é assim. E a filosofia se esforça, então, para, nesse mundo de pura transição, ou nesse mundo do não ser, nesse mundo de pura sombra, como dirá Platão, tentar encontrar algum esteio, algum apoio, algum plano estável sobre o qual a consciência possa se apoiar para seguir, pouco a pouco, o caminho de encontro consigo mesma. O que é esse apoio? O que é essa base? O que é essa pedra de toque ou esse ponto de estabilidade dentro do mundo dos fenômenos que o tempo todo mudam e nos confundem? O que é isso? Verdade. As verdades não são o que nós pensamos. As verdades são as estruturas ocultas da realidade. E você, em nome de um machismo, põe abaixo o esforço de um Sócrates, que ficou durante muito tempo nas ruas de Atenas, investigando o que é a justiça, por exemplo. Ou seja, dentre tantas opiniões sobre a justiça, ele buscava alguma coisa que fosse mais estável. Dentre tantas opiniões sobre a bondade, o Sócrates procurava alguma coisa mais sólida, mais consistente. E ele o fazia por pura intuição. Por pura intuição. Ou seja, procurou o amor verdadeiro em meio a tantas opiniões aleatórias e inconsistentes sobre o amor. O Platão aparece para organizar, sistematizar esse esforço do pai da filosofia, e o seu discípulo, Aristóteles, dando continuidade ao esforço de seu mestre Platão, procura traduzir isso em termos lógicos, traduzindo o que antes acontecia através da ação de Sócrates, traduzindo o que antes era ação socrática em algo lógico-linguístico. Ou seja, o Aristóteles aplica esse esforço de apreensão do real, esse esforço de busca pela verdade, aplica na linguagem, estabelecendo o chamado silogismo, que é um encadeamento de premissas
que conduzem a uma conclusão. O que ele está fazendo ou fez com isso, professor? Me explique melhor. Ele está nos oferecendo condições para que construamos discursos e argumentos coerentes ou lógicos. Você usa esse negócio o tempo todo na sua vida e quer ser entendido. Por isso usa de recursos lógicos desenvolvidos pelo Aristóteles. O que você está querendo, meu amigo? Você está querendo transmitir para o outro as verdades que você já percebe. Então observe que tudo isso custou muito caro. Custou muito caro. Tudo isso resultou de um esforço muito grande, continuado por muitos outros filósofos. O estoicismo de Sêneca dá uma matizada romana nesse esforço, assim como o neoplatonismo de Plotino. Depois temos um incremento do cristianismo para que esta verdade fosse compreendida agora numa relação com uma outra verdade que já não está no plano da abstração, mas veio em carne e osso. Quem? O quê? Jesus Cristo. Porque quando a filosofia medieval aparece na história, aparece sem perder de vista o esforço dos gregos, mas, claro, levando em consideração a aparição da verdade em carne e osso, como diz o filósofo medieval Tertuliano, que chega a sentenciar o basta da filosofia. Porque se a filosofia buscou até então, até o seu momento, a verdade chegou. Ela se chama Jesus Cristo? Ou vocês esqueceram da pergunta que o Pôncio Pilatos faz na ocasião de seu julgamento? Quid est veritas? Olha para a própria verdade em carne e osso e pergunta: o que é a verdade? Essa é a pergunta que Pôncio Pilatos faz, lavando as mãos, e nós reproduzimos esse ato na contemporaneidade. Cada um de nós é um Pôncio Pilatos que, diante da verdade, ali, exposta diante de nossos olhos, refugindo diante dos nossos olhos, perguntamos descaradamente, desavergonhosamente, o que é a verdade? Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia. Porque quando perguntamos o que é a verdade, a gente não nota que esse tal o que é, esse tal o que, esse tal quid, em latim, esse tal que, é uma medida de aferição da própria verdade. Ou seja, é como se o Pôncio Pilatos, munido de uma verdade, perguntasse se a verdade existe, estando ela estampada diante de seus olhos. O que é essa passagem na Bíblia? O indicativo de que o homem pode tornar-se um hipócrita ou um Pôncio Pilatos. A filosofia medieval vai amadurecer muito essa reflexão, sem perder de vista o esforço de Sócrates, Platão e Aristóteles. Se quisermos olhar para o Oriente, nós encontraremos também todo um esforço para se alcançar o que chegou ao Ocidente com o nome de yoga. O que é o yoga? Vulgarmente compreendido como prática de meditação. A palavra yoga significa união ou verdade profunda. Ou seja, é um estado de consciência em que você se une com a própria realidade na qual você se encontra inserido. Esse é o tal yoga. Satori no Zen budismo, Samadhi na filosofia hindu, Teoses na filosofia mística cristã. Ou seja, a gente põe tudo isso abaixo em nome de nossas opiniões. Pergunto eu, o que nós sabemos a respeito disso tudo?
para estarmos afirmando que a verdade não existe ou que só existe são pontos de vista, o que só existe são olhares? Por que gostamos tanto de nos apoiar nestas considerações? Por quê? Porque temos medo de assumir as responsabilidades que a experiência humana nos chama a viver. Temos medo, somos fracos, não sustentamos a verdade. Por isso, tentamos a todo custo nos livrar dela. A pergunta lá que o coelho faz a Alice quando ela cai no buraco é muito propositiva, porque ele pergunta para ela, depois que ela pergunta para ele onde estou, ele pergunta para ela, devolvendo a sua pergunta, depende de onde você vai. Depende de onde você vai. Até onde você quer entrar na toca do coelho? Essa é a pergunta fabulosa da filosofia, retomada no filme Matrix. Até onde você aguenta de verdade? Até onde você sustenta de verdade? Você tem fibra cognitiva, consciencial, para sustentar a verdade, a realidade? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Porque não significa que não exista a verdade. Significa que nós hoje não temos fibra de consciência para sustentá-la. Porque estamos dentro de uma grande verdade. Só que de forma muito especial. Porque estamos dentro de uma grande verdade com os olhos abertos, meu amigo. O que torna os nossos olhos uma verdade observando uma outra verdade maior. O gato não tem esse privilégio. O gato não tem essa oportunidade. Ele é gato o tempo todo, não tem supraconsciência para observar-se a si mesmo ou observar a realidade e perceber que ela, a realidade, é muito maior do que você é, do que si mesmo. Então observe que é muita coisa para a gente pôr em xeque simplesmente porque nós achamos que não existe a verdade. Para que vocês evitem, então, esse tipo de postura infantil, porque, sobretudo, esse tipo de postura recorrente em nossos dias, mas muito recorrente, porque, sei lá, meu amigo, 9 em cada 10 pessoas adora dizer isso. Adoram dizer que não existe verdade, tudo é ponto de vista. Para você fugir um pouco dessa crença infantil, que é uma crença infantil, o homem moderno, como diz o Schelling, na filosofia tornou-se pueril. Pueril é um adolescente que é por tudo abaixo, em nome de crenças, subjetividades. Poxa, tem um acervo extraordinário de verdades acumuladas ao longo da história, resultante de um esforço absurdo para se alcançar um pouco de estabilidade nesse mundo que é pura instabilidade, e a gente simplesmente põe isso de lado. Há causas que explicam isso. Para vocês evitarem cair nesse tipo de cilada infantil, para vocês evitarem cair nessa auto-hipnose infantil que tendem a cair, eu vou colocar aqui alguns pontos de reflexão sobre os quais vocês podem se apoiar para pensarem o que eu estou considerando. O primeiro deles é que houve e há em nosso tempo uma grande catástrofe filosófica, que o Henri Corbin vai chamar de catástrofe metafísica do Ocidente. O nome já está dizendo, a expressão já está apontando para o problema. Não temos metafísica. Não temos
metafísica ou temos uma com asas de galinha, como eu costumo dizer. Mas não vou entrar nessa aqui para não desdobrar o argumento numa outra direção. O que eu quero trazer para vocês ao afirmar isso é que o fato de estarmos dentro de um contexto cultural em que o que prevalece são metafísicas com asas de galinha, te leva a perder a capacidade de pensar simbolicamente a vida. O Gilberto Duran, como eu disse numa outra live, dará o seu diagnóstico sob a forma de iconoclastia simbólica. Iconoclastia é a destruição. Nós destruímos os símbolos que orientam a consciência a reconhecer-se como eterna, atemporal e como uma unidade em si mesma. E como não temos mais símbolos para nos reconhecermos desta perspectiva ou desse ângulo, nós olhamos para a realidade e nos relacionamos com as coisas de uma perspectiva unilateral. Unilateral. Ou seja, a incapacidade que temos hoje de pensar a realidade de uma perspectiva que integre os opostos, porque o mundo da gente é o mundo da dualidade. A realidade tem uma estrutura, ou muitas estruturas. Uma delas é a dualidade. Você está no mundo da dualidade, meu amigo. Aqui tudo é dual. Tudo é dual. Direita, esquerda, em cima, embaixo, atrás, na frente. Céu, terra. Homem e mulher. O mundo é estruturado na dualidade. Só que a sua consciência é dotada de uma capacidade de integração das polaridades opostas do mundo. Se você não aprender a integrar os polos opostos, você não alcança as verdades de que precisa para tornar-se o que você é. Você acaba incorrendo em unilateralidades percepcionais. Professor, e daí? E daí que isso, como diz o Carl Gustav Jung, lhe voltará sob a forma de uma doença. Diagnóstico dele. A perspectiva unilateral do homem ocidental, a perspectiva eminentemente unilateral do homem moderno o conduziu à neurose ou à tal angústia existencial considerada pelo filósofo Heidegger. Então não pense em você que ser de esquerda ou ser de direita, que estar entrincheirado numa ótica política específica, não te produzirá problemas. Vai te produzir problemas. Já está produzindo. Não pense em você que olhar para a sua vida de um único ângulo te colocará confortavelmente no lugar onde você almeja estar. Não vai. As coisas aparecerão como compensação para você sob a forma de uma dor, de uma doença, de um dilema. Enfim, por quê? Porque nós não podemos ignorar o oposto, o contraditório. A gente tem que aprender a integrar as coisas. Então eu estou aqui colocando para vocês, como elemento, para que vocês reflitam melhor sobre esse assunto, o fato de que você que está me ouvindo é dotado de uma consciência que quer integrar os opostos da realidade. Precisa disso. Você, ego, não sabe, sua consciência sabe. Por isso que ela grita dentro de você. Então entenda que há em você um dever para consigo próprio. Esse dever está sendo dito aqui como busca por uma compreensão mais integradora, mais harmônica da realidade. Fuja das polaridades e você perceberá que a sua vida encontrará um eixo. Segundo aspecto, um segundo ponto de reflexão sobre o qual você pode se apoiar. Observe que nós
procuramos viver a nossa vida nos apoiando nos aprendizados que temos a partir de nossas próprias experiências. Nós estamos demasiadamente apoiados nas nossas experiências particulares, pessoais, como se elas fossem suficientes para nos conduzir às verdades de que nós precisamos para crescermos como seres humanos. O que eu quero dizer para vocês é que há hoje um discurso de que o que vale é brincar de cabra cega com a vida. Todo mundo aí já brincou, talvez, de cabra cega. O jogo da tentativa e do erro. Então a gente adora essa coisa de eu cresço a partir de minhas experiências pessoais, eu me apoio sobretudo nas minhas vivências. Aposto mais nisso do que nas verdades que a humanidade me oferece como caminhos para que eu possa alcançar esse horizonte de realização humana. Só que tem um detalhe, meu amigo. Só que tem um detalhe, insistir na ideia de que suas experiências te conduzirão ao aprendizado que você precisa, insistir ou apostar nisso, é tolice. Porque você é dotado de uma faculdade chamada de razão. Essa capacidade racional que nós dispomos serve justamente para você perceber que muitas das necessidades que você tem por experiências pode ser reduzida no sentido de você substituir isso por um aprendizado oriundo do contato com o que a humanidade lhe legou de sabedoria. Nós adoramos a ideia de que eu aprendo pelo meu experimentar. Eu vou experimentando as coisas. Só que quem vive assim é o porco não, é o leão da floresta. É um animal, é ele que tem que viver assim. Sabe por quê? Porque a mãe dele, do leãozinho, ela não tem como transmitir para o leãozinho que o porco-espinho não serve para comer. Que ele vai furar a boca toda. Ele não tem como transmitir isso. Eu vi um dia na BBC uma cobra que engoliu um jacaré gigante. Morreu cobra e jacaré no ato. Por quê? Porque a cobra não mediu. Estudou precariamente matemática. Não conseguiu avaliar o tamanho do bicho. Comeu, o jacaré se sacudiu e morreram os dois. Ou seja, a mãe da cobra não pôde, o pai também, né? Eles não puderam transmitir a essa cobra que jacarés grandes não podem ser comidos. Então o que acontece? A cobra precisa passar por essa experiência, o leãozinho precisa meter a boca no que não pode comer para aprender que não pode comer essa coisa. Porque os animais não têm como transmitirem esses dados essenciais de existência através da educação. Eles não têm cultura. São eles que aprendem pela experiência aqui colocada como caminho de maior significação para nós. Não, nós temos outros meios. E só temos outros meios porque somos uma consciência desperta, capaz de substituir experiências por aprendizados. Adiante seu lado, amigo. O que você já suspeita que não é bom, não precisa experimentar para saber se é. Inclusive porque, pelo fato de você não se conhecer,
você pode estar criando um problema gravíssimo em você, porque você pode estar ativando aí coisas em você que estão em você predispostas ao nascimento, mas que só irão nascer no momento mais justo, no momento que a vida considerar mais justo, e você acaba precipitando-os e tendo de lidar precocemente com situações que só estavam reservadas a você lá na frente. Para não me alongar mais e finalizar a live, eu diria a vocês que é preciso que a gente aprenda a ter humildade. A postura da humildade é a única capaz de nos conduzir ao reconhecimento de que a humanidade que nos antecedeu produziu um esforço magnífico para nos entregar muitos ensinamentos sobre o existir humano. Então, ponha-se a ser humilde ante a sua própria vida. E ao invés de tomar partido de imediato de sua subjetividade, ao invés de tomar partido de seus achismos, procure olhar com atenção para o que os grandes filósofos, o que os grandes mestres de sabedoria de toda a história já falaram sobre isso que você tem em mente. É, no mínimo, uma postura mais sensata ante a vida. Próxima live, a gente continua tratando do tema da verdade, sob um outro viés. E eu aguardo vocês, então, na próxima terça-feira. Fiquem com Deus e um excelente final de semana. Valeu. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!